Me avisa quando for pra comprar. E aí, mulherada? Oi meninas, meu nome é Rebeca Coelho e hoje eu tô aqui com Tainá pra gente falar um pouquinho sobre por que mulher não pode falar sobre putaria na sociedade de hoje. Sejam bem-vindas ao Siriricando. Bom, como eu falei, meu nome é Rebeca, eu tenho 22 anos, sou pernambucana e estudo de administração. Tô aqui com Tainá, ela vai falar um pouquinho sobre ela e sobre como é que funciona o assunto do sexo, que é um tabu hoje na sociedade da gente, e contar pra gente como é que funciona no ciclo de amizades dela, como é que as meninas conversam sobre isso. Então, eu me chamo Tainá Chagas, tenho 22 anos, curso de design, e no meu ciclo de amizade a gente fala bastante do assunto. Mas agora, porque antes assim eu sentia que as meninas tinham certo receio e eu fui puxando aos poucos para elas conversarem sobre o assunto mais, e hoje em dia até que a gente conversa bastante. Mesmo assim, eu ainda vejo que quando a gente sai para conversar em locais públicos, esse assunto não entra em pauta porque chega uma opressão da sociedade, das pessoas que estão em volta, as pessoas olham, comentam. Então a gente prefere falar sobre o assunto ainda em locais privados. Mas assim, em casa e tal. Mas de modo geral, agora a gente consegue conversar bastante e a gente percebeu que isso é muito legal, que tipo, falar sobre sexo é uma coisa que tem que acontecer, que ajuda tanto na vida sexual da pessoa, como também se sentir mais aberta quando for ter uma dúvida, se sentir mais segura em si, na hora do sexo mesmo, por ter conversado antes sobre isso. Mas ainda é muito complicado quando se trata dos meninos falando com mulheres sobre o assunto, né? É verdade. No meu ciclo de amizade funciona basicamente dessa forma, só que no caso eu sou a pessoa mais tímida pra falar sobre isso. Eu acho que hoje em dia esse assunto tem estado muito em voga e minhas amigas trazem muito isso à tona nas nossas conversas, e às vezes eu fico muito tímida em relação a isso, mas isso é um processo de empoderamento. Então eu acho que diante de uma sociedade machista talvez eu ainda seja fruto de toda uma sociedade patriarcal. Pois é, eu também sinto isso, assim. Eu acho que também veio de uma coisa que desde pequena minha mãe sempre me orientou muito, conversou comigo sobre o assunto. Então, desde que eu fui perder minha virgindade, eu cheguei pra minha mãe pra falar sobre o assunto, pra que ela me levasse no médico e tal. Então, acho que isso também influencia muito. A forma que os nossos pais tratavam isso, né? Que foram implementados na sociedade. Então, eu vejo que eu tenho isso aberto porque a forma que eu fui criada também favoreceu isso. E aí eu tento ajudar as pessoas que estão próximas a mim a mostrar que, tipo, é legal falar sobre o assunto. Os meus amigos homens no começo ficavam achando estranho, às vezes falavam, Tainá, você fala muito assim, assado. Eu fui mostrando pra eles que essa ideia deles não é, tipo, o que é certo e o que é errado. Tipo, eles implantaram aquilo na cabeça deles. Então, tipo, na verdade não existe isso de certo e errado, né? A gente tem que falar mesmo e uma vez que seja bom pra todo mundo, vamos falar, né? Só vai trazer benefícios. Pois é, e por que os homens têm essa concepção de que eles podem falar e as mulheres não? Por que você acha? Pois é engraçado porque quando a gente pensa em homem falando sobre sexo, a gente pensa muito nessa questão da putaria em si, né? O homem vem e fala com o outro mais superficialmente. E eu acho que o sexo ele tem que ser abordado também da forma mais profunda que se possa existir, assim. Tipo, você tem que contar suas experiências, tirar dúvidas, falar com seus amigos mesmo. Então não é aquela coisa de, cheguei falando que eu comi tal vozinha e não sei o que lá. Tipo, você conversa mesmo com seus amigos sobre isso. E as mulheres, eu sinto que agora elas têm falado mais sobre o assunto nesse intuito, entendeu? De realmente ter um diálogo, ter um debate sobre o assunto. E aí tem isso, né? O peso do homem fala sobre o assunto, mas só fala coisas superficiais e banais e ainda reprime a mulher que fala sobre isso. E aí você pensa, porra, você fala sobre o assunto, mas você nem fala direito do assunto, tá ligado? Então é bem complicada a situação, a gente tem que mudar isso. Exatamente, normalmente é sempre sobre contar a vantagem e eu já percebi entre os meus amigos que eles evitam falar quando tem mulheres perto, porque talvez seja um assunto depravado demais para mulheres. E o que é que você acha de mulheres que falam palavrão ou que falam de sexo abertamente
e são tidas como depravadas na sociedade. É horrível, né? É tipo, triste mesmo. De você ver que, porque o jeito que uma pessoa vai falar vai determinar quem ela é. E tipo, mesmo se determinasse, o que é que você tem a ver com isso, né? Exatamente. Tipo, deixa ela ser quem ela quiser, deixa ela falar o que ela quiser e você não tem nada a ver com isso, viva a sua vida, tá ligado? E, porra, vamos falar palavrão sim, é o que a gente quer, tá ligado? É o que a gente tá com vontade de dizer. Então, é isso aí. Nossa produção maravilhosa fez uma pesquisa com 485 pessoas do Brasil inteiro e separou as melhores perguntas pra gente fazer aqui. Uma das dúvidas dos nossos internautas foi: como falar para seu namorado lixo pá sem parecer grossa? Sou muito insegura em relação ao odor vaginal e tenho medo que ele não faça isso, apesar da minha higiene ser impecável. Tainá, como é que você responderia a isso? Então, eu acho que entra de novo aquela questão de conversar sobre o assunto, né? Eu acho que é importante você conversar com seu namorado também, dizer os pontos que você gosta e que você não gosta no sexo, se conhecer, e aí ele vai saber, caramba, ela dá muito valor àquilo, então ele vai buscar lhe dar o prazer com aquilo, né? E mesmo assim, se você já teve essa conversa e ainda quer deixar um pouco mais claro que você tá afim, você pode dar uma guiada, né, assim, às vezes fazer nele também, que aí ele entende que você tá querendo alguma coisa, aquela coisa do altruísmo recíproco, né? Faça em você, vamos fazer em mim também. E essa questão da higiene, eu acho que não tem problema nenhum chegar e falar, vamos tomar uma ducha, alguma coisa assim, se você se sente muito desconfortável. E vai no clima mesmo. E se não, também você conhece a pessoa com o tempo. Essa questão, volta a questão da conversa, de tipo, falar sobre o assunto, a pessoa vai dizer ou não se prefere que a pessoa tome um banho antes ou não. Porque tem gente que tem isso na cabeça mesmo. E a partir do momento que ela se incomoda com isso, vai influenciar no prazer, entendeu? Então tem que conversar, tem que saber se a pessoa se incomoda, tem que dizer se você se incomoda e juntos buscar a melhor solução para aquilo. Exatamente, é entender que ali entre quatro paredes é você e ele e você tá aberta a todas as possibilidades. Exato. É você ir sem tabu. Você já tem tanto tabu na sociedade, porque você vai ter mais tabu ainda dentro de quatro paredes. Exato. Outra pergunta foi: como relaxar quando você é ansiosa e isso a faz travar na hora H? Eu acho que a questão da ansiedade também pode ser, tem algumas coisinhas, né? Pode ser utilizado música para ajudar a acalmar. Eu acho que aquela coisa do pré... Como que chama? Esqueci o nome. Preliminares. Preliminares é muito importante porque é exatamente o que vai dar descontração de você chegar lá na hora e já ir pro vamos que vamos. Então é importante isso também. E voltando, de novo, conversar sobre o assunto. Conversar sobre o assunto ajuda muito a combater a ansiedade. Eu acho que ter confiança no seu parceiro, na pessoa que você escolheu, saber que aquela relação que você pode confiar, que se você se sentir confortável, não vai sair daquele ambiente e que você tá aberto a todas as possibilidades. É você se conhecer e se permitir, principalmente, desconstruir todos os padrões que a sociedade constrói na gente e que, por causa disso, a gente se priva de tanta coisa muito boa. E a terceira e última pergunta de hoje: não gosto com penetração. Há algo errado? Com certeza não. É totalmente normal. Isso vai de você se conhecer, do parceiro que você tá, da forma como você tem as relações. Cada pessoa é uma pessoa, nunca o sexo vai ser igual. E tudo isso influencia. É totalmente normal. Tem mulheres que tipo, nunca tem já 40, 50 anos e nunca gozaram com penetração. Algumas mulheres nunca gozaram e não é por isso que elas tipo, são problemáticas, não sei o que. Vai de cada um. Mas novamente eu vou voltar. Conversar sobre o assunto, abrir a cabeça, trabalhar seu psicológico vai lhe ajudar muito no seu prazer e chegar ao orgasmo. Eu sei disso por experiência própria. Quando eu fui quebrando cada vez mais tabus, eu fui vendo que o sexo pra mim foi ficando melhor, entendeu? Minha cabeça foi melhorando sobre o assunto. No começo, logo que eu perdi a virgindade, eu achava que nojento como se fosse oral. Então a partir do momento que eu fui falando sobre o assunto, conhecendo sobre o assunto, eu falei, caramba, isso é a melhor coisa, por favor. E é bem isso, é tipo quebrar os tabus. Eu tenho uma sugestão também pra fazer pra vocês de um documentário chamado Clitóris, o Prazer Proibido, principalmente para os homens que querem entender mais sobre o mundo feminino e como dar prazer para sua parceira, e para as mulheres que têm algumas dúvidas, como eu tinha antes de assistir o documentário,
e se conhecerem um pouco mais. Bom, Tainá, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, deixa seu comentário, seu feedback, sua sugestão aqui nos comentários também. E se você tem alguma pergunta, manda pra nossa produção aqui no e-mail que a gente vai colocar embaixo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do Ciriricando e esse foi só o primeiro de muitos. Vem com a gente que a gente vai tirar muitas dúvidas ainda. Produção maravilhosa do Ciriricando. Eita, vai de novo, vai dar palminha de novo. Mas tem que estar conectado, não? Pessoal, meu nome é Rebeca, hoje eu tô aqui com Tainá e a gente vai falar um pouquinho sobre sexo entre mulheres. Eita.